Olá, eu sou Isaac Oliveira, aluno do Laboratório de Química Computacional da UNB, e vou apresentar sobre o estudo teórico da interação de H2S e SO2. Esse estudo ele faz necessário exatamente pela falta de pesquisas de forma experimental em cima deste tema. Sendo necessário, assim, então, a aplicação de métodos como o MP2, CCSD e CCSDT, cálculos computacionais, que têm necessidade de funções de base. Nesse caso, utilizamos PVDZ, TZ, QZ e 5Z. Foram empregados também o prefixo AUG para aumento das funções difusas nos cálculos e o método BSSE, que seria o Base Set Superposition Erro, proposto por Boyce e Burnett. Utilizamos também os softwares VMD, MultiWFN e Gaussview para cálculos o Gaussian 16 e 9 e o CFOR. No caso, para a aplicação do Cup the Cluster com triplas, ou seja, CCSDT. Os resultados, nós iniciamos a pesquisa com 10 conformações, 10 diferentes conformações que convergiram para um mínimo esse que é apresentado na figura 2, ou seja, a geometria ela se encontra da forma que se encontra a imagem, que se encontra a figura 2. No caso do MP2, observa-se que a distância de interação em enxofre-enxofre ela diminui com o aumento da precisão da base usada no cálculo. Já para o CCSD, a distância de interação em enxofre-enxofre ela é maior para a base PVTZ do que para a base PVDZ, o que é consistente com a energia de interação que é menos negativa para a base PVTZ. Essa diferença ela pode ser devida a uma melhor descrição das interações de dispersão com a base PVTZ. Nos cálculos CCS-DT, a distância de interação em enxofre-enxofre ela é menor do que nos cálculos de MP2 e CCSD. E a energia de interação ela é mais negativa do que nos cálculos MP2 e CCSD. Isso sugere que a correção de triplas adicionada em CCSD ela melhora a descrição das interações de dispersão, permitindo que as moléculas se aproximem mais. Na figura 2 nós temos assim como é possível verificar a geometria, nós temos também um mapa de superfície de potencial eletrostático, no caso do H2S e do SO2, mostrando uma eletronegatividade no enxofre e uma eletronegatividade no oxigênio e uma eletropositividade no enxofre. Já no caso, na tabela 2, nós verificamos os resultados do BSSE, no caso o Base Set Superposition Erro ou o método de counterpoise. Verificamos que tem uma adequação muito boa para os métodos aplicados no cálculo, ou seja, existe uma tendência correta de não acontecer um extrapolamento dos valores obtidos. Concluindo assim que a análise das interações de Van der Waals ela pode ser feita com base em duas principais características, energia de interação e a distância de interação enxofre-enxofre. Então, concluímos assim que a interação existente entre enxofre e enxofre é uma interação de Van der Waals. De maneira geral, esperamos que uma energia de interação mais negativa esteja associada a uma distância de interação mais curta. Tal comportamento foi observado na maioria das funções de base apresentadas na tabela 1. Foi observado um comportamento extrapolativo para os valores de CCS-DT para uma base mais robusta, possibilitando assim melhor caracterização da interação proposta para estudo. Como percebido com certa clareza, as funções e metodologias sugeridas aqui geram bons resultados para o caso da interação enxofre-enxofre, possibilitando assim estudos de adsorção, ou seja, a utilização de materiais porosos de fácil adsorção para captura desses gases e, no caso, retirada deles no caso da nossa atmosfera, reduzindo assim poluentes e melhorando assim o nosso meio ambiente. Eu agradeço aqui à Universidade de Brasília, ao Laboratório de Química Computacional e às instituições de fomento à pesquisa no Brasil. Muito obrigado.